Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Há quase 3.000 anos atrás, o nosso Senhor separou para si um jovem, o menor da sua casa, um jovem de bela aparência. E o Senhor quis que este jovem fosse o rei do seu povo, o rei de Israel. Inclusive, é da descendência desse rei que vem o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. É claro que eu estou me referindo ao grande rei Davi, o homem que tem o coração segundo o Senhor. Ao longo da vida do rei Davi, o Senhor inspirou a ele muitas palavras, o Senhor inspirou orações. Inclusive as suas orações foram registradas e algumas delas se tornaram as orações da igreja. A igreja tomou posse das orações inspiradas de Davi. E uma dessas orações inspiradas por Deus, registradas, o Senhor deu a cada um de nós. É como se o Senhor se utilizasse do rei Davi para escrever uma carta, e um dia o Senhor quis que essa carta registrada chegasse a cada um de nós. O Tatá nos dizia que isso aconteceu no ano 2000. Trata-se de uma oração, um salmo, que nós podemos chamá-lo de nosso. Um salmo javenice, o Salmo 122. Nós vamos agora beber desta fonte inesgotável para que a gente possa rezar. Tome comigo em suas mãos o Salmo 122. As traduções da Ave Maria, o 121. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já estão pisando nossos pés as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, edificada como uma cidade bem compacta e unida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor, segundo prescrito a Israel. Aí estão os tronos do julgamento, os tronos da casa de Davi. Rogai pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança os que te amam. Reine a paz dentre de teus muros e a segurança em teus palácios. Por causa de meus irmãos e meus amigos, eu digo: a paz esteja em ti. Pela casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem para ti. O livro dos Salmos transmite a nós 150 grandes orações que foram elaboradas de modo poético. E quando nós falamos de oração, nós estamos nos referindo a relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Nós estamos nos referindo ao fato de que Deus nos atrai, e uma vez que nós, seres humanos, recebemos a graça de Deus, nós correspondemos a essa atração. No fundo, uma oração é o encontro entre duas liberdades: a liberdade de Deus e a nossa liberdade. E a Sagrada Escritura nos revela que nós devemos orar sem cessar. Nos mais diversos momentos da nossa vida, nós devemos nos colocar para um relacionamento,
para uma vida de intimidade com Deus. E os salmos transmitem isso de um modo muito claro. Nós vamos encontrar, portanto, salmos em que o ser humano está passando por momentos de luto, de tristeza, de desafios, de perseguição, de choro, de dor, mas também salmos em momentos de festa, de celebração, de união da comunidade, momentos de alegria. Este salmo que o Senhor deu a nós, ele tem como pano de fundo histórico aquilo que motiva a oração, a questão da peregrinação. Trata-se de uma jornada que o povo de Deus realizava em direção à cidade santa de Jerusalém para alcançar o templo, a casa de Deus. Essa caminhada, essa jornada, o povo de Israel fazia ao menos 3 vezes por ano, por ocasião da Páscoa, por ocasião da festa das tendas e por uma ocasião muito especial para nós, por ocasião de Pentecostes. Todos deixavam as suas cidades e subiam para a cidade que ficava no ponto mais alto da Palestina, a cidade de Jerusalém. Por isso, a caminhada, a jornada é sempre uma subida. Este salmo, então, ele está narrando para nós aquilo que se passa no coração daquele que é um autêntico peregrino. Aquilo que se passa no coração daquele que faz uma caminhada em direção à casa do Senhor. De tal forma que Davi é para nós um protótipo, um modelo, um exemplo de peregrino. Porque Davi, ele ama a casa do Senhor. Foi Davi mesmo que instituiu Jerusalém como centro do reino de Israel. Dessa forma, eu repito, este salmo está narrando para nós o coração do peregrino. O Senhor está ensinando à comunidade javenice como deve ser o nosso coração. Diz para o irmão que está do seu lado, o Senhor está revelando aquilo que deve estar no nosso coração. Entendendo o contexto geral deste salmo, vamos ao conteúdo. Nós podemos dividi-lo em 3 grandes partes. Nós poderíamos dizer, inclusive, que é uma grande oração formada por 3 outras orações. 3 orações se unem numa única grande oração. A primeira parte, ou a primeira oração deste salmo, é uma oração que revela a nós o sentimento que deve tomar conta do coração do peregrino. A segunda oração é uma oração de contemplação de Jerusalém. E a terceira parte, ou a terceira oração, é uma oração de súplica por Jerusalém. Um pedido em relação a Jerusalém. Vamos beber dessas 3 orações. Primeiro, o sentimento que toma conta do coração do peregrino. Nos versículos 1 e 2, o salmista, ele nos traz as 2 extremidades da caminhada, o início e a chegada. Ele não se preocupa em narrar para nós o meio da jornada, ele simplesmente narra o início, a partida e a chegada. E ele nos revela que o que toma conta do seu coração desde o início da jornada, desde o momento em que ele recebe o convite para subir para a cidade de Jerusalém, o que toma conta, o sentimento que invade o seu coração é o sentimento da alegria. Fiquei alegre quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Irmãos, a alegria não é um sentimento qualquer na Sagrada Escritura. A palavra de Deus na carta aos Gálatas nos revela que a alegria é, na verdade, um fruto do Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito Santo. E que fruto é esse? Pense comigo.
Quando aquela pessoa que você tanto ama passa por um problema de saúde, precisa ser internada talvez, e você fica longe daquela pessoa, o sentimento que invade o seu coração é um sentimento de tristeza. Eu lembro quando há alguns anos atrás, por exemplo, a minha mãe fez uma cirurgia, e depois dessa cirurgia, ela entrou num quadro hemorrágico, nós levamos ela à pressa para o hospital e nós não recebíamos notícia, a tristeza invadia o nosso coração, a angústia. Mas depois de muito tratamento, muito cuidado médico, nós não podíamos visitá-la, porque ela estava na ala feminina, apenas a minha irmã visitava, mas o dia em que nós recebemos a notícia de que ela teria alta, só de receber essa notícia, o sentimento que invadiu o nosso coração foi o sentimento de alegria. Então entenda isso, a alegria é na verdade um contentamento interior que se estabelece em nós quando nós estamos na presença daquilo que nós amamos. A alegria é o contentamento interior que invade o nosso coração quando nós estamos na presença daquilo que nós amamos. Por isso o salmista vai dizer que só de saber que ele vai para Jerusalém, só de receber essa notícia, a alegria já invade o seu coração. Inclusive algumas traduções usam a expressão regozijei-me, ou seja, uma grande, uma imensa alegria tomou conta do meu coração. Perceba ainda que essa alegria é na verdade uma alegria antecipada. Ele nem chegou no seu objetivo, mas a alegria já invadiu o seu coração. E na Sagrada Escritura, essa alegria antecipada tem um nome, é a virtude sublime, sobrenatural da esperança. A esperança tem essa característica. É a esperança que faz esse trânsito. Pega a alegria que está lá no futuro, no céu, a felicidade eterna que nos aguarda e traz para o hoje, para que a gente desfrute o céu no agora. Nós podemos dizer que o salmista tem o coração tomado por uma alegria que é também esperança. Mas qual é mesmo, fundamentalmente, o motivo dessa alegria, dessa esperança? Fiquei alegre quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O que alegra o nosso coração, irmãos, é a casa do Senhor. E aqui não se trata da arquitetura do templo. Davi não ficava admirado com a arquitetura do templo, até porque o templo belíssimo como foi construído no Antigo Testamento, ele foi arquitetado por Davi, mas Deus não deixou que Davi construísse. Davi morreu e quem construiu foi o seu filho Salomão. No templo de Davi, o templo do Senhor, a casa do Senhor, ainda era uma morada simples, feita de tenda. O que gera a alegria, a esperança no coração de Davi, não é a estrutura física, não são os detalhes, não é como o que acontece com muitos peregrinos, que vão, por exemplo, para Aparecida, para passar no pé da Santa, mas o que alegra na verdade é depois passar no shopping, na barraquinha. Nada disso. O que alegra o rei Davi é porque a tenda, o templo, a casa do Senhor, é o lugar que o Senhor escolheu para habitar nesta terra. É claro que Deus está muito acima de qualquer morada neste mundo, mas o Senhor Deus escolheu a tenda, o templo, para fazer morada, para se manifestar aos homens. Ou seja, a tenda, a casa do Senhor, é o lugar da presença de Deus. O que alegra o nosso coração, o que gera esperança no nosso coração, é a presença de Deus. O salmista fica alegre só de saber que ele vai ficar na presença de Deus. Se ele fica alegre só de saber que vai estar na presença de Deus, imagine o que é o seu coração
quando de fato ele está na presença de Deus. E eu e você entendemos muito bem aquilo que ele está falando. Porque para nós este salmo não é uma teoria. Nós experimentamos isso frequentemente e estamos experimentando isso hoje. Nós deixamos as nossas casas, fizemos uma peregrinação, um esforço, uma subida, estamos na nossa Jerusalém, tudo por causa de um encontro, de uma presença. Nós estamos aqui porque nós só queremos a presença de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você anseia pela presença de Deus? Diz para ele então, ele vai se manifestar agora. A segunda oração que está incluída nesse salmo, ou a segunda parte da oração, é uma oração de contemplação da cidade de Jerusalém. Uma vez que toda a jornada foi feita, atingiu-se o objetivo, agora o salmista vai contemplar a cidade, tudo aquilo que envolve aquela cidade. É o que nós encontramos nos versículos 3, 4 e 5. E o que é exatamente esta contemplação? A contemplação, num primeiro momento, é uma resposta interior que nós damos a algo que é para nós admirável, algo que é belo. Pense, por exemplo, quando você vai na praia e vê o pôr do sol ou uma paisagem belíssima. Aquilo chama tanta atenção nossa que nós damos uma resposta àquilo. E qual é a primeira resposta? Nós abandonamos tudo o que estamos fazendo simplesmente para admirar aquela beleza. E uma vez que o nosso ser está quieto para admirar aquela beleza, nós entramos num segundo momento da contemplação, que é o momento onde nós permitimos que aquela beleza adentre no nosso interior. É como se nós tomássemos posse daquela paisagem. É como se nós deixássemos aquele pôr do sol entrar dentro do nosso coração e fazer parte da nossa vida. Isso é a contemplação. Nós admiramos as belezas de Deus, o próprio Deus e tudo aquilo que Ele faz. Ficamos tão admirados que a gente permite que o próprio Deus e as suas maravilhas adentrem dentro de nós. É por meio da contemplação que nós tomamos posse dos mistérios de Deus. O salmista faz isso. Ele chega na cidade santa de Jerusalém e ele começa a tomar posse das riquezas, das maravilhas de Deus. E são 4 grandes coisas que ele toma posse, que nós, javenice, devemos tomar posse todos os dias. A primeira coisa que ele toma posse é que Jerusalém é edificada como uma cidade bem compacta e unida. O salmista está admirando a beleza da arquitetura daquela cidade. Trata-se de uma cidade bem compacta e unida. Por que ele diz isso? Porque a cidade de Jerusalém fica no alto de uma montanha, na Palestina, cercada por 2 vales. E como aquela cidade fica no alto do morro, ela não pode ser uma cidade muito extensa para abrigar muitas pessoas. Então as construções daquela cidade, os edifícios, as casas daquela cidade, não podiam ficar espalhadas. Ficava uma casa ao lado da outra. E não bastava que uma casa ficasse ao lado da outra. As casas tinham que ser compactas. Não podiam ser casas muito espaçosas, mas conter aquilo que é essencial. Então em Jerusalém os edifícios ficam juntos e cada casa contém apenas aquilo que é essencial. Além disso, claro, o salmista está fazendo referência aqui à segurança daquela cidade. Porque aquela cidade ela era cercada por uma muralha, e aquela muralha deveria ser bem unida, não haver brechas, ela precisava ser bem compacta. O salmista está admirando a segurança que existe naquele lugar.
Os camponeses que viviam na planície em tempo de guerra podiam abandonar as suas casas e subir para a cidade para se proteger atrás das muralhas. Jerusalém é um lugar onde o povo de Deus sente-se seguro. Aqui é o lugar onde nós devemos sentir segurança. Mas o que salta ao coração, irmãos, o que salta aos olhos, é que o salmista diz assim, Jerusalém é como uma cidade compacta e bem unida. Ele não disse Jerusalém é uma cidade compacta e unida. Ele diz é como. Ele está trazendo uma comparação. Ele está observando uma realidade física e enxergando por trás da realidade física uma riqueza espiritual. Do que ele está falando? Você se lembra que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele veio como línguas de fogo? Mas o Espírito Santo ele é fogo? Não. Existem coisas no fogo que nos fazem lembrar do Espírito Santo. O fogo ilumina, queima, aquece, por exemplo. O Espírito Santo, então, ele queima pecados, ele ilumina nossa mente e ele aquece o nosso coração com as virtudes. O Espírito Santo faz isso. Davi, o salmista, está trazendo o mesmo sentido aqui para nós. Ele está olhando para uma realidade física de Jerusalém para enxergar por trás uma realidade espiritual. Ele está contemplando a realidade espiritual daquela cidade. E que realidade espiritual é essa? A segunda coisa que ele admira, nos responde. A segunda coisa que ele admira e toma posse é que é para lá que sobem as tribos do Senhor. Para lá sobe as tribos do Senhor. O salmista está admirado pelo seguinte fato: as 12 tribos de Israel, que vivem espalhadas pelo reino, sobem para Jerusalém e se unem em Jerusalém. No fundo, a grande admiração do salmista é a unidade na diversidade. Porque o reino de Israel é, na verdade, o reino de uma família, o reino do povo de Deus, a família de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é aquele que teve o seu nome mudado para Israel. Israel tem 12 filhos, que formam 12 famílias. O povo de Deus então se organiza a partir de 12 famílias. Cada uma das famílias se assenta num lugar do reino, tem uma porção de terra, cada um cultiva um tipo de lavoura, vive num cantinho do reino, tem as suas realidades, as suas dificuldades particulares, mas no fundo todos fazem parte de uma mesma família. E no dia determinado pelo Senhor, os irmãos de uma mesma família, que vivem realidades distintas, se unem na cidade santa de Jerusalém. Então perceba que Jerusalém é para nós o ponto de encontro com Deus, mas não apenas com Deus, o ponto de encontro com aquele meu irmão que é diferente de mim e que vive uma realidade diferente. A grande coisa que nós devemos contemplar junto com o salmista é a unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Diz para o irmão que está do seu lado: ame a unidade na diversidade. O terceiro elemento que ele contempla e toma posse é render graças ao nome do Senhor. Este povo diferente, mas que fazem parte de uma mesma família e que estão unidos na cidade santa de Jerusalém, eles se unem para realizar algo. E o que eles fazem é dar graças,
celebrar o nome do Senhor. O nome na Sagrada Escritura não é qualquer coisa. O nome de uma pessoa na Sagrada Escritura não é um rótulo qualquer, mas o nome na Sagrada Escritura significa a essência de uma pessoa, a identidade de uma pessoa e, consequentemente, a sua missão. O povo então se une para louvar a essência de Deus, aquilo que Deus é. E qual é o nome de Deus, irmãos? Jesus nos revelou no finalzinho do Evangelho de Mateus: ide por todo o mundo, façais discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus, a essência de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um relacionamento entre três pessoas divinas. O salmista fica admirado com isso. O povo está unido para glorificar aquilo que Deus é. Nós nos unimos para celebrar a Santíssima Trindade. Deus é um relacionamento de amor. Mas perceba mais, essa oração de celebração, de louvor, é sempre uma oração humilde. O povo não olha para o seu umbigo, o povo se volta para contemplar aquilo que Deus é. A oração de louvor, a celebração, é sempre uma oração humilde. E é isso que encanta Davi. A família unida, que ao invés de olhar para o seu umbigo, está unida para olhar e louvar o próprio Deus. E o quarto e último elemento que o salmista contempla, que ele toma posse, é que aí estão os tronos de justiça da casa de Davi. Aí estão os tronos de justiça da casa de Davi. O que acontece é que a cidade santa de Jerusalém era a capital do reino, portanto uma capital política, econômica, mas também a capital jurídica. Nós podemos dizer que o STF, Supremo Tribunal de Justiça, ficava na cidade santa de Jerusalém. E como é que funcionava isso? A justiça, que não se resolvia nas instâncias menores, dentro das famílias, se resolvia na instância superior, lá em Jerusalém. Só que a justiça que deve acontecer naquela cidade não é uma justiça que advém dos homens, é uma justiça que advém do templo, é uma justiça que advém do próprio Deus, da lei de Deus, não uma justiça humana. Eu lembro, por exemplo, que fazia no máximo um ano que eu tinha chegado na comunidade Ravenice, e eu estava passando por um problema com alguns irmãos de comunidade que não ajudavam em nada na missão. Aí eu falei assim: nossa, eu vou para a casa de oração, vou conversar com o Tatá. Eu quero pegar aquele povo para o pescoço. E eu vou contar para o Tatá tudo aquilo que eles não estão fazendo, e o Tatá vai falar assim: volta lá e dá um chute na bunda deles. Aí eu fui, sentei, contei: olha, Tatá, esse povo aqui não faz nada. Ele olhou para mim: vocês não passam por esse problema, né? Ele olhou para mim e disse assim: Jesus disse, não se apaga a chama que ainda fumega. Jesus não quebra uma cana rachada. Ele só disse isso. E eu que fui conversar com ele, porque estava buscando a justiça minha, a justiça humana, saí dali começando a aprender o que significa justificação, que é o que Deus faz conosco. Deus olha as nossas injustiças e, ao invés de nos condenar, Ele faz o contrário. Ele nos dá a graça para nos tirar da injustiça. É uma justiça tomada de misericórdia, tomada de amor. Isso é justificação. É exatamente isso que deveria acontecer no reino de Israel.
a justificação. Quando o povo vive a lei de Deus, a justiça que emana de Deus, o que acontece é uma justificação. O que acontece é uma salvação na vida das pessoas. E é isso o que o salmista está contemplando. Essa justiça, essa justificação que vem de Deus, ela traz uma ordem na vida de todo o povo. E se a comunidade javenice, se a igreja quiser uma verdadeira ordem, o que nós precisamos ministrar todos os dias é essa justificação que vem do Senhor. Para concluir, a terceira e última parte do Salmo, ou como queira, a última oração, é uma oração de súplica, é um pedido pela cidade de Jerusalém. É o que nós encontramos do versículo 6 até o versículo 9. O salmista pede diversas coisas, que se resumem numa única coisa: paz. O salmista pede paz para a cidade de Jerusalém. E aqui, de forma poética, Davi brinca com as palavras, porque a palavra Jerusalém em hebraico é Yeru Shalom. Jerusalém significa cidade da paz. Então ele faz a oração dizendo assim: eu desejo paz para a cidade da paz. Eu desejo paz para a cidade da paz. E ele pede 3 vezes: paz, paz, paz. Porque 3 é o número da perfeição: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desejo uma paz que venha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma paz perfeita. E a paz perfeita é o que nós devemos desejar para nós. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você deseja uma paz perfeita? Rodrigo, a paz tão desejada, irmãos, é na verdade a perfeição da alegria. A paz desejada é a perfeição da alegria. Essa paz é uma paz que nos liberta das coisas externas que nos tiram da presença de Deus. É isso que Ele deseja. Algo que tem o poder de nos libertar das influências externas que possam nos tirar da presença de Deus. E eu explico com este exemplo. Quantas vezes eu e você não ficamos preocupados com as coisas exteriores? Eu preciso comprar aquilo, eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso trocar de carro, reformar a minha casa, comprar aquela coisa, investir nisso. E essas preocupações externas tiram até o nosso sono durante a noite. Se tiram até o nosso sono, quanto mais nos tiram da presença de Deus. Mas outras vezes, o problema é que nós temos medo de perder as coisas externas. Senhor, e se morrer aquela pessoa que eu tanto amo? E se eu perder o meu emprego? E se eu for demitido? E se alguém me roubar? E com medo de perder coisas e pessoas, nós perdemos não apenas o sono, mas nós perdemos a paz. As coisas nos tiram da presença de Deus. O que Davi ora então para a família de Israel é que Deus dê uma graça com a qual o povo esteja tão contente com a presença de Deus, mas tão satisfeitos com a presença de Deus, que nada que seja exterior, por mais que atinja, tem o poder de tirar da presença de Deus. Ou seja, eu posso não conquistar aquele diploma, aquele trabalho, aquele bem que eu queria. E se eu não conquistar, pouco me importa. O importante é que eu esteja na presença de Deus. Pode até ser que eu perca o meu emprego, que eu fique doente, perca até a minha saúde. Vai ser ruim, vai. Mas o mais importante é que eu viva na presença de Deus. Essa é a maior súplica
que nós podemos e devemos fazer para a nossa vida e para cada um de nós. É justamente isso o que o rei Davi deseja para todo o seu povo, que a presença de Deus nos baste. Javenice, quantos irmãos nós perdemos ao longo dessa pandemia e desses dias por causa disso? Porque foi atrás de um diploma, de aumentar o ganho financeiro, porque estão ainda com medo da pandemia, apegados nas coisas, nas pessoas, e na busca das coisas deste mundo, abandonaram a comunidade, que é o lugar da presença de Deus. Não há nada mais precioso que a gente possa desejar do que uma paz que é a perfeição da alegria. Nada mais precioso do que estar sempre na presença de Deus. E se você deseja isso para a sua vida, fique em pé para a gente pedir para Deus. Vamos fazer deste salmo agora a nossa oração. Vamos viver agora, irmãos, um motivo da nossa caminhada. Por que nós saímos de casa? Porque nós queremos a presença de Deus, que é amor. E aqui nós temos uma garantia evangélica para a nossa oração. Jesus disse assim: onde 2 ou mais estiverem unidos, eu estou no meio deles. Olha como o Senhor preparou desde o Antigo Testamento para chegar no Novo. No Novo Testamento, o templo, a casa de Deus, é a comunidade unida. Quando a comunidade está unida, nós temos a garantia de que Deus manifesta a sua presença. E agora, quando a gente começar a rezar e Deus começar a manifestar a sua presença, deixa Ele rasgar o seu coração. Porque o que Ele vai fazer é adentrar o nosso coração pela presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus, tocar de novo a nossa alma, Ele vai gerar na nossa alma a virtude da caridade, do amor, que traz com ela alegria e consequentemente paz, unidade e justiça. Não nos cabe outra coisa a fazer senão pela oração clamar o milagre da presença do Espírito Santo. Vamos implorar humildemente isso ao Senhor, que o Espírito Santo, nosso amado, nosso desejado, venha e se manifeste aqui, e com Ele o Pai e o Filho, porque eles sempre estão unidos. Ó Pai amado, por Cristo Jesus nosso Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre a comunidade unida nessa noite. Humildemente, Senhor, nós clamamos a Tua presença, a Tua bondade. Senhor, não olha a nossa fraqueza, os nossos pecados, a nossa miséria, mas se manifesta a nós, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom. Nós saímos de nossas casas, de nossas realidades, porque agora nós temos um encontro marcado contigo, Senhor. Para nós essa noite é a noite da graça, noite de Pentecostes. Nós te amamos, Espírito Santo. Aqui o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Aqui o Senhor é amado, Espírito Santo. Aqui o Senhor é desejado. Manifesta a Tua beleza, a Tua presença, Espírito Santo, para que possamos Te contemplar e tomar posse da Tua presença para não abandonar mais.
Levante os seus braços como quem é livre para desejar e acolher o Espírito Santo. E vá rezando, desejando a presença de Deus. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor. Vem, Senhor. Sheri